Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aí do videocast do OKMcast. E hoje a gente está aqui com essa figura ilustre, Dr. Eduardo Queiroz, e a gente vai poder conversar um pouquinho sobre algumas mudanças, né, que tiveram aí na prova do TEOT, alguns anúncios que a gente viu que vai mudar um pouco a conformação dessa prova. E aí a gente viu que muita gente tem muita dúvida, até a gente já conversou um pouquinho sobre isso. E aí a gente vai tentar trazer esses pontos e o que é que a gente acha, pela experiência também do professor que já prepara a aluna há muito tempo para essa prova, o que é que a gente pode ver e aproveitar dessa mudança. Então, fala um pouquinho aí, doutor Eduardo. Tudo bom? Como é que tá, João? Tudo bem? Tava falando aqui com o Louro que eu tirei a barba, mudei um pouco, mas continuo mesmo. A mesma coisa tem o T, tá? A gente teve pequenas mudanças, mas continua o mesmo TOT de sempre, sem maiores complicações. Essas pequenas mudanças a gente vai ter realmente ter que se adaptar um pouco, né? Para mim, era uma mudança um pouco já esperada, e eu explico por quê. Muito por uma questão de logística, tá? Com a quantidade de candidatos cada vez maior, era esperado que em um certo momento não se conseguisse aglobar todos os candidatos dentro do mesmo local, até porque isso tem um custo, né? A gente tem os examinadores que se deslocam para lá, então logisticamente fazer muita gente o exame prático presencial é mais complicado. E uma das maneiras de você filtrar um pouco, diminuir a quantidade de pessoas, é você fazer por 2 etapas, né. Não é inédito a primeira etapa ser feita de maneira online, já teve algumas vezes o TOT, até por causa da pandemia, tendo sido feito online, mas, ah, eu acredito que o principal motivador do pessoal da SET tenha sido essa questão logística mesmo, sabe, João? É muito difícil você imaginar que quando a gente tem mais ou menos 1000 candidatos fazendo prova, não só são 1000 candidatos, a gente está falando aí de examinadores, a gente está falando de observadores, a gente está falando do pessoal que vai levar material, do pessoal que vai dos soldados que vão estar lá presentes, então é toda uma logística que quando infla muito, tem um custeio e às vezes até, você manter ela em determinado local fica difícil quando ela fica muito grande. Então, eu acho que a SBOT pensou nesse sentido e, sinceramente, não fiquem com raiva, quem achou essa mudança ruim. Eu acho que seria inevitável em algum momento isso acontecer. Entendo. O que o senhor fala é bem verdade, né? Assim, muitos alunos ainda não fizeram a prova, né? A grande maioria, mas eu fui aluno aí e fiz o TEOT, né? O 52, e a gente percebe que a estrutura ela é bem megalomaníaca, só que você percebe que ela está no limite já, né? É, Já lá quando eu fui, por exemplo, a prova oral, não tem como ter um salão maior do que aquele, mas você já tinha mesas abarrotadas até o final. Você entra isso. numa sala de habilidade, você vê que cada estação tá tudo cheio, né? Então, essa logística, você imaginar justamente material, examinador, instrumentador, né? Enfim, toda essa preparatória realmente, inevitavelmente, caminharia para esse caminho, né? E o que a gente tá falando aqui, só para ratificar, é que a gente teve um informativo, né? Acho que todo mundo já sabe, mas para a gente deixar mais oficial. Teve um informativo da SBOT no dia 12 de abril sobre as atualizações da prova, né? Então, a prova escrita e de anatomia, ela vai ser feita no modelo online em janeiro, e elas terão um caráter eliminatório, ou seja, só passará para a próxima fase quem passar nessa primeira fase, e assim a segunda fase, que seria a prova teórico-prática e prática, que é o que eles colocam no informativo, seria no mês de fevereiro, lá presencialmente em Campinas. A gente não tem ainda detalhes sobre data, se será no começo de janeiro, no final de janeiro, de fevereiro. A gente não sabe muito bem qual vai ser esse intervalo entre a primeira prova e a segunda prova, mas isso aí chegou para a gente, né, informando isso. E o que é que o É, senhor acha? O senhor acha que tem pontos positivos, pontos negativos? O senhor acha que muda um pouco a preparação do aluno? Ele deve focar, por exemplo, no começo mais numa prova teórica? Ou ele deve ir seguindo da mesma maneira? O que é que o senhor acha? muda um pouco, mas não tanto, né? Porque a gente tem que imaginar, porque o máximo de diferença que vai ter entre as provas, a gente está falando aí, vamos dizer que a prova teórica e de anatomia seja no início de janeiro. Espero que não seja na semana do réveillon, porque aí seria uma maldade muito grande. Mas vamos dizer que seja no início de janeiro e a prova e o módulo prático fosse no final de fevereiro. Então, no máximo, a gente teria aí uns 45 dias, 50 dias de diferença. Não é uma quantidade de dias absurdos. Então, assim, a gente não dá para dizer que precisa de uma mudança radical, no teu cronograma de estudo. O que a gente tem de ponto, entre aspas, né, negativo, mas é um ponto que tem que ser ajustado, é que a gente agora tem confirmadamente
um mês a menos para o treinamento teórico anatômico. Então, o aluno tem que ter essa noção que se ele estender o seu cronograma de estudos até fevereiro, ele agora vai ter que encurtar um pouquinho, tá certo? Não é nada desesperador, mas teve esse encurtamento. Então, esse é um ponto realmente que a gente tem que. Outro ponto que a gente tem que ter uma atenção é que esse módulo teórico, a SBOT não falou ainda se a prova online, se cada aluno terá a responsabilidade de ter o seu aparato online, de fazer em casa, de fazer no local, como foi nos anos anteriores, ou se terá um agrupamento na sede da SBOT de cada estado, alguma coisa que eu acho muito improvável, porque logisticamente seria muito difícil. Então, é muito provável que seja como foi nos modelos anteriores, que o aluno vai ser responsabilizado pelo seu aparato online. Esse é um ponto que em mim deixa um pouco nervoso, porque a gente sempre fica ansioso, pô, vai faltar energia naquele momento, Cai vai o sinal ter, da vai internet. cair o sinal da internet, então vai ter que ter um preparo em relação a isso também. Esse é mais um ponto de preocupação que o candidato vai ter que ter, se preparar para o aparato da prova online. Eu sugiro, por exemplo, eu estava falando com um grupo de residentes daqui, lá do Otávio, eu estava dizendo, de repente, talvez seja interessante você alugar no dia da, da prova um local que você tenha um no break interessante, alguma coisa, para você não nem se preocupar sobre isso. Junta com o pessoal e faz. Coloca o Você, Starlink associado ali. você, Do... você vai ter que ter realmente uma preocupaçãozinha a mais. Mas no resto, eu acho que não vai ser tão ruim. Por quê? Primeiro, logisticamente, para quem mora fora do estado de São Paulo, tá um pouco mais separado, dá até para esperar para comprar a passagem, né? Se você realmente vai passar ou não, que eu acho que todo mundo vai passar, principalmente quem está aqui no OQM vai passar. Então, se puder comprar a passagem com desconto antes, pode, mas é um ponto de planejamento melhor, tá certo? Que a gente tem. Um outro ponto negativo é que, como tem um caráter eliminatório, como já foi no passado, a pessoa não vai ter o treinamento, mesmo que não passe na prova teórica, não vai ter o treinamento prático, né. Isso é um pouco ruim, porque você vai ser ainda novidade, mas a gente tá aqui no OQM justamente para tirar essa parte da novidade. Mas, eu acho que em termos de estudo, não vai mudar tanto assim o cronograma de estudos não, tá. O que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, só aquele ajuste que a gente tinha para chegar em janeiro já com o assunto teórico anatômico todo feito, Eu né. acho que o senhor está correto, né? Creio que o cronograma extensivo, digamos assim, ele Hã. deve seguir normalmente, É, né? As sabatinas ou, enfim, os seus isso. treinamentos no seu serviço, né? Os nossos alunos também, que a gente vai sempre se adequando, né? Fiquem tranquilos, qualquer mudança, o OQM vai se adaptar e a gente vai poder dar esse Já suporte já se importivo, adaptou, né, né? a gente já se antecipou em relação a isso, porque a gente quer deixar para vocês tudo vocês não terem trabalho. A gente quer quebrar a cabeça e É, já entregar tudo deixa já essa resolvido. confusão é nossa, é a gente que tem que abraçar essa confusão. Mas, eu acho que em si, como você estava dizendo, o cronograma extensivo não vai ter grandes mudanças não, né. Agora existe sempre aquele aluno, né, professor, que e a gente sabe que é uma realidade, muitas vezes um serviço ele pode prender muito o aluno, ele Uhum. durante o ano ele não conseguir se dedicar tanto. Talvez sim, num cronograma de revisão, lá no final do ano, tô no desespero, a prova está chegando, talvez sim aí você dê um Aí gás sim. maior nessa primeira fase, até porque não adianta dividir e não passar na primeira fase, Exato, né? perfeitamente. Agora o senhor acha, alguns alunos me perguntaram, dizendo assim, mas João Vitor, quando a prova foi online, as provas foram mais difíceis, né? Porque você estava subentende que o aluno está em casa, por exemplo, né, e ele vai estar mais tranquilo, e aí o pessoal dá uma apertada maior na prova. Você acha que esse ano a prova vai ser mais difícil? Esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto é, e se for mais difícil, o senhor acha que isso muda na taxa de aprovação, visto que a gente também teve as novas mudanças nesse agrupamento das notas? Então, eu não acredito que a prova, pelo fato de ser online, tenha sido mais difícil. Historicamente, a gente vai ter anos que tem provas mais difíceis e provas mais fáceis. Por coincidência, no ano da prova teórica, a prova foi um pouco mais elaborada, um pouco mais difícil, mas eu não acredito que tenha sido pelo fato de ser online. Esse pensamento não me vê na cabeça que a SET tem esse tipo de pensamento de fazer uma prova mais difícil porque o aluno está online. Isso aí, para mim, não ocorre. É uma lenda urbana, É né? uma lenda, é uma lenda. A prova da SBOT, em termos de teórico, ela é uma prova que passa por uma série de etapas de auditoria, que ela é muito interessante. Então, assim, eles têm um banco de questão gigante, vocês têm que entender isso, e é interessante que você faça um maior número de questões, porque, eventualmente, eles tiram
tiram questões desse banco de questões ou fazem pequenas adaptações desse banco de questões. E por que eles têm esse banco de questões? Porque cada questão passa por uma auditoria. Eles fazem o seguinte modelo: se tem uma questão que todo candidato acerta, essa questão não é boa. Se tem uma questão que todo candidato erra, essa questão também não é boa. Se tem uma questão que há acertos e há erros dos candidatos, mas não define muito bem que candidato acertou e que candidato errou, ela também não é boa. A questão que é boa é aquela questão cujos candidatos que foram aprovados na SBOT acertaram e os candidatos que foram reprovados na SBOT erraram, porque ela é uma questão que discrimina, que ela tira o joio do trigo. Então, o que é que acontece? Essa questão fica no banco de dados. Então, eles adaptam muito esse tipo de questão. Então, é uma prova cujas questões são bem elaboradas e geralmente não tem tantos problemas. E não tem essa coisa de fazer mais difícil porque a prova foi online, não. Agora, o que é que aconteceu? Esse ano vai ter uma mudança no somatório de notas, né? Eu estava comentando com você, né, com os meninos, que no ano passado o trabalho científico ele funcionou como um plus na nota. E hoje não. O trabalho científico faz parte do pool de notas. Então, só pelo fato de acontecer isso, a avaliação como um todo se torna um pouco mais difícil, porque você não vai ter 11 pontos possíveis para tirar 10, você vai ser 10 de 10. Então realmente a questão, a elaboração como um todo se torna um pouco mais justa, um pouco mais difícil, mas não pelo fato da prova ser mais difícil, e sim pelo fato de você ter tido uma mudança no pool de notas. Por outro lado, quando você teve o somatório de anatomia mais prova teórica, como um módulo único, você tem que tirar 50% desse módulo, que é anatomia mais teórica. Eu acredito que isso facilitou um pouco, tá? Porque a gente via candidatos que na prova teórica tem mais 100 questões em regra, tirava ali 49, 48, e isso caracterizava a eliminação do candidato. Hoje, se ele tirar 45, 46 na prova teórica de 100, ele ainda pode compensar isso na prova de anatomia, que é um pouco mais, que seja um pouco mais fácil, mas a média de acertos é um pouco maior. Então isso facilitou. Por um lado, teve essa facilitação de agrupar teórico com anatomia. Por outro lado, agora, como o trabalho científico ele faz parte do pool de notas, no final ele não vai adicionar aquele ponto extra, então a média final tende a ser um pouco mais baixa. Entretanto, eu acho que as eliminatórias, as fases eliminatórias, cuja essa média não é tão importante, vai se permanecer parecida. Entendo. Assim, a gente ainda tem muita especulação, a gente tem a informação, mas a gente não tem o detalhamento, né, de É. como será isso ainda, né? Em outras ocasiões, a SBOT vai lançar alguma coisa. O que me veio na cabeça, e alguns colegas também tinham perguntado, é porque, eu não sei se o senhor concorda, muitas vezes quando a gente vê o aluno que manda o trabalho, foram raros os alunos que ganharam um, por exemplo, a Isso, nota toda, porque tem que ser isso, só se foi publicado. publicado numa daquelas revistas que são indexadas Uhum. como nota máxima, né? Você viu aquele aluno que tirou 0,3, 0,2, né? Zero também, né? É. E aí me vem até uma dúvida para mim, será que o critério de nota será o mesmo? Porque se for assim, o trabalho ele vai mais atrapalhar do que ajudar, né? Esse é um ponto importante, né? Eu acho que o critério de nota vai ficar parecido, tá? O que eu posso dizer é que o ideal, o ideal é que o candidato ele não deixe para fazer esse seu trabalho próximo ao fim do ano do R3, a próxima inscrição, porque a tendência de você fazer trabalhos que são menos impactantes, né, trabalhos retrospectivos, trabalho de coleta de dados é muito maior, porque você vai querer agilizar seu tempo, tá certo? E aí, pelo critério de notas, esse trabalho não vai tirar um, né? Se você tirar um, realmente você precisa da publicação ou que seja um trabalho muito bem desenhado. Trabalho muito bem desenhado é trabalhoso, por isso que o nome é trabalho científico, tá certo? Então, E durante a preparação, no e final do ano do R3, aí você vai sabendo perder. que a prova ainda é um mês antes. Exatamente. Então você vai perder um pouco de um tempo precioso num período importante para a elaboração desse trabalho. Então, o ideal é que a gente está conversando hoje, né, para o É, tá. pessoal, é que esse trabalho tivesse pronto ainda no primeiro semestre, tá certo? Por quê? Porque você não pensaria muito nele, você poderia fazer um trabalho mais robusto. Mas jogando bem aberto pro candidato, o que é que a gente percebe? A gente percebe que
não é que esse trabalho vai atrapalhar, mas ele não vai ser tão benéfico quanto foi no passado. A verdade é essa, porque ele era uma pontuação extra e hoje em dia ele faz uma pontuação comum. A gente lembra, entretanto, que a média final para o TOT é 6, tá? Então, se teu trabalho tirar acima de 0,6, que seria 60% de um, ele já está ajudando, tá certo? Então, para ele estar atrapalhando, ele teria que ser abaixo desse 0,6. Então, se você tirar acima de 60% em todas as provas, você passaria. Você vai tirar acima de 60% em todas as provas? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, em geral, na prova, por exemplo, de casos clínicos, de exame físico, quando você vai bem preparado, você tira acima de 6 muitas vezes. Você tira 8, você tira 10, eventualmente. Então, o que você precisa garantir, na verdade, é que você tenha uma nota média final acima de 6. E isso se consegue mesmo sem o trabalho. O trabalho pode prejudicar? Muito improvável, tá certo? Agora, aquele candidato que precisar daquele ponto extra, esse candidato tem que se entender que não vai ter mais, tá? Exatamente. O ponto talvez mais interessante é que o candidato, ele não deixa o trabalho atrapalhar. Eu acho que o trabalho vai atrapalhar muito mais no sentido de programação de estudo, se você deixar para fazer no final, do que a nota dele ser um determinador de passar ou não. Eu acho que, inclusive, acho que o senhor concorda, não para nossos alunos necessariamente desse ano, acho que a tendência vai ser realmente as residências começarem a pedir esse trabalho mais cedo, né? Talvez no R2, alguma coisa para poder a gente meio que tá garantido isso aí, né? E não atrapalhar realmente. Porque eu fui R3, né? Então são muitas inseguranças, incerteza. Às vezes você não sabe nem o que é que você vai fazer, né? Então são várias coisas na sua cabeça. E com certeza, se você conseguir antecipar, o senhor está falando até aí o primeiro semestre, conseguir escrever, poder chamar seu orientador para poder tentar desenhar melhor esse trabalho, é melhor ter o ponto e não precisar do Isso. que você, na hora que precisar, ficar no prejuízo, né? Idealmente, né? Idealmente, assim, eu sempre falava isso, que o ideal é que o trabalho fosse feito no R2. Porque hoje a ortopedia, isso varia muito de cada serviço, mas a gente tem meio que uma regra que o R1 ele tem pouquíssimo tempo, tem muito trabalho, então é muito estressante o R1. O R3, o estresse da prova da SWOT por si já é Suficiente, né? suficiente para determinar. Eu até brinco que quem tem namorada, noiva e passou por um R1, R3, case. Porque ela realmente merece. Ela passou o tempo mais difícil lhe ajudando. No R2, a gente tem, teoricamente, um ano É mais um limbo, né? tranquilo da ortopedia. E esse seria o ideal para você fazer. Exatamente. Apesar que tem boatos aí, né, que a prova talvez seja Isso. seriada, não está confirmado, tá, pessoal? Talvez a gente faça outro podcast aí Talvez é mais outro pra frente. podcast falando sobre isso, mas se esses boatos confirmarem, aí vai tirar um pouco dessa tranquilidade. Mas enfim, hoje, o ideal. Mas você não fez no R2? Também não precisa se desesperar. Não é Exatamente. nada. A gente tá com tempo ainda, tá? Mas o que eu gosto e quero ratificar aqui seria que você tente antecipar o máximo possível fazer esse trabalho, porque não acredito que a nota dele vai lhe atrapalhar, mas eu acredito que se você deixar para o final, o espaço que ele vai ocupar em termos de tempo pode sim atrapalhar você. Pois é. Quando eu olho para essa nova conformação da prova, doutor Eduardo, e eu me lembro da minha prova, né? Muito bem, ninguém vai esquecer nunca né, dessa experiência, né? Esquece não. É, é que, no final das contas, a prova que ele deixa muito nervoso, ou a principal que pode lhe tirar a vaga, é justamente a prova teórica e anatomia, né? A gente está falando dos nossos alunos, né, que a gente está treinando, né, que eles não vão deixar, claro, se você não tiver nenhum treinamento para a prova oral, a questão emocional pode realmente se destabilizar, mas a gente vai lembrar que esse aluno que vai fazer a prova oral agora, ele já sabe que passou em anatomia Isso. e na teórica. É diferente da gente, que a gente tava lá, alguns colegas, né, de outros serviços, ou enfim, a gente sabe, o cara ficou na dúvida, ele contou ali, acha que aceitou 49, Uhum. e ele já vai para as outras provas tenso. É. Não sei nem se eu vou passar, não sei nem se eu deveria estar aqui. E aí isso acaba perturbando, né? Por um lado, esse Esse é um ponto aluno, positivo, né? esse aluno perde um mês e meio, enfim, a gente não sabe quanto tempo ao certo. Ele perde de estudo para a prova teórica. Porém, ele passando dessa fase, eu acho assim, até o aluno que ele estudou muito pouco para a prova oral e de habilidades, Ele ganha ele ganha uma confiança, porque um plus, né? ele vai ter que, ele não vai mais estudar também teórico e também oral. Porque aconteceu isso comigo no final. Eu não consegui me preparar assim, né? A gente ainda não tinha o curso, né? Não tinha ainda curso para prova oral tava lá. e prova prática, né? E aí
eu fui a primeira turma pós-pandemia, ou seja, pós-provas online, né? Eu fui a primeira turma. Aquela ansiedade, né? Como é que vai ser? seria? Será? A gente já fez aquele podcast. O doutor Eduardo passou um ano treinando minha turma, né? Eu disse, mas será que o doutor Eduardo tá falando a verdade? É. Será que vai ser desse jeito mesmo? Acho que ele é nosso pai, tá alisando a gente, tá dizendo que vai ser mais leve. Então, assim, quando eu ia estudar para prova oral, eu fiquei, rapaz, eu não deveria estar estudando para teórica agora, já que a teórica é a que mais reprova. E isso ficava, né, isso causa uma certa angústia, né, na preparação. Então, eu acho que se você tem essa separação, eu acho, novamente, o curso extensivo, ele deve seguir normal, mas terminou o extensivo, que normalmente a gente termina ali em torno de novembro, né? Que eu acho que a preparação dá uma modificada, né? Eu acho que você vai conseguir dar uma dividida. Não que você vai parar de estudar os outros, mas você vai conseguir dar uma priorizada nessa prova inicial, porque você passando ela, você vai ter um mês e meio, enfim, para reforçar os estudos apenas da prova teórica de habilidades, né? E, enfim, da prova de habilidades, prova de exame físico, né? Módulo prático, né? O módulo prático. Eu digo ao senhor, assim, no meu ano eu considero que eu estudei bem, né? Estudei bastante e minha nota na prova teórica foi uma prova que eu achei um pouco mais difícil, mas quando chegou na prova de habilidades, mesmo eu achando que talvez não tivesse tão bom a preparação, nenhuma prova eu tirei menos de 8 nessas provas, né? Então você percebe que você fica com aquela tensão e a gente já conversou. O aluno, ele já passou por várias provas, né? Então a gente passa pela prova, primeira na faculdade, o pessoal fica dizendo que você tem que ser o melhor para poder você fazer medicina, né? Aí você pega e faz o vestibular, aí passa em medicina. Aí tá na faculdade, não terminou, você tem que ser o melhor, porque você vai, né, tem que estudar, vai ter a prova de residência. Aí você vai de novo, passa, ou seja, tudo caráter classificatório, né? E você fica naquela angústia e você acaba, mesmo que a gente fale, mesmo que o senhor falasse, quando a gente vai se preparar para o teórico, a gente, às vezes, incorpora o mesmo pensamento, como se você tivesse que ter todos os pontos, enquanto que é uma prova que é uma porta larga, ela quer só saber se você tem ali o conhecimento suficiente para ser um ortopedista, né? Então, assim, eu acho que quando você faz essa separação, isso traz uma calmaria, né? Você já ter passado pela prova teórica e de anatomia, que eu acho que é um bônus para você. Até se você. Terminei teórica e anatomia, tirei 50, vamos dizer, né? Passei. Eita, mas aí as outras provas vão ter que ganhar. Vou ter que tirar pelo menos 70, né? Digamos assim, para poder ficar mais de 60. Eu acho que até nessa situação que você passou na rabeta, você vai ficar tranquilo. Você vai ficar tranquilo, que você vai dar um gás apenas nesse treinamento específico. Não, de fato, isso aí para mim tá muito nítido. Eu posso dizer que, assim, quando você passar nessa primeira etapa, não é que você ficou invencível, né? Exatamente. Se você é um Super Mario, você não pegou a estrelinha, não. Mas se você pegou o cogumelo, você vai ser aquele Mario maiorzinho, você vai ganhar uma confiança super interessante, porque a prova que mais reprova ainda é a prova teórica, a prova da anatomia. Porque ela é uma prova menos treinável. É mais difícil você treinar para uma prova teórica e uma prova de anatomia. O módulo prático, ele reprova? Reprova também. Mas ele reprova muito mais aquele aluno que não teve, por uma questão de infelicidade, nenhum tipo de treinamento. Porque o novo assusta. O novo, ele chega com força, né? E ele sempre vem e chega com força, né? Já diria Belchior. Mas, e quem não treina a parte oral, aí realmente tem um pouco mais de dificuldade. Mas quando você faz a prova teórica, você vai perceber que a prova teórica, ela é aquilo que assusta um pouco mais, porque você consegue ter menos possibilidade de treinamento. O treinamento da prova teórica é um treinamento mais difícil, você tem que fazer muitas questões, você tem que saber o que a SBOT vai te perguntar, e por isso que a gente tem esse curso, porque se fosse fácil, o OKM não precisaria existir, e não é, tá certo? E o treinamento teórico, ele é mais difícil, e no momento que você passou pela etapa mais difícil, é óbvio que você ganha um pouco mais de confiança, né? É aquele time de futebol que começou bem o campeonato, né? Então a tendência é você ir melhor. Isso é um ponto super positivo, tá? No momento que você passar da prova, no primeiro módulo ali, você vai passar, você vai ganhar um bônus de confiança, tá? Você vai ganhar um bônus de confiança. Claro, você não pode também ficar no sapatinho, né? Você não pode ficar de salto alto, mas... Não pode ir pra farra depois da prova, Isso, depois dessa prova teórica, né? talvez até comemorar no primeiro dia, dia, né? vale a pena, Mas tá tem que certo? cortar Mas depois, né? depois você tem que seguir teu cronograma. Porque o fato que eu tô querendo dizer é o seguinte, fica mais tranquilo você treinar para um módulo prático, não tenha dúvidas. O senhor acha também, porque muitos serviços, eles têm uma prática de
liberação do R3 um Uhum. tempo prévio à prova, Sim. né? Então a gente está falando também de. Isso é só especulação, né? Aham. De uma prova que vai começar aí um mês, né? Um mês e meio antes. Isso. Você acha que isso vai mudar um pouco aí, né? Na organização, pelo menos, dos serviços, de alguma maneira? Deveria, na minha opinião, deveria, porque o que se faz talvez não seja uma realidade para todos os alunos, mas o que se faz é como se fosse um banco de horas, né? Se puxa muito mais o residente durante uma série de meses, né? E naqueles meses finais se dá mais tempo para ele estudar para a prova das botas. Isso é uma realidade em alguns serviços. Ah, e se é uma realidade do teu serviço, eu acho que seria interessante você explicar para o teu coordenador que diz: olha, a prova teórica é em janeiro, tá? Se aquele coordenador ele liberava um mês antes para você estudar, ou diminuía a carga de trabalho 2 meses antes, enfim, ele tem que antecipar um pouco, tá? Porque se você não conseguir um mês, pelo menos umas 2, 3 semanas, ah, teria que ser antecipado. O coordenador que enxerga isso, ele está enxergando bem, porque realmente a gente perdeu um mês de estudo, né? E um mês de 12 meses não é nada, mas é quase 10%. Então, assim, a gente tem que tomar esse sentido. Eu, por exemplo, estando na coordenação de um serviço, e se eu tivesse alguma facilitação para o R3 ao final para estudo, eu tentaria antecipar, tá certo? Porque, de um modo ou de outro, a prova foi antecipada. Já começa em janeiro, né? Na época que eu fiz a minha prova do TOT, lá se vão quase 20 anos, ah, quase 20 anos, é isso mesmo, quase 20 anos. Tá Agora eu fiquei passando, né? tá passando rápido. Ah, a gente fazia a prova em janeiro, né? Eu me lembro que o resultado da prova do TOT saiu no meu aniversário, saiu no dia 15. Eu nunca é o típico de coisa que você não esquece. Mas a gente tinha uma diferença, porque o ano da gente naquela época começava em fevereiro. O ano da Isso. residência começava em fevereiro. Hoje os anos da residência começam em março. Então, historicamente, o TOT você estaria ali nos 2 meses finais da tua residência. Agora não, você está nos 3 meses finais da tua residência, tá certo? Então, assim, tem que ter esse ajuste sim de calendário. Pois é, eu acho que o aluno, de modo geral, siga o extensivo, Ah, né? sim. Siga as aulas. Acho que você é um ótimo momento para você ir montando seu material de resumo, já montando um pouco do que você vai preparar dos seus casos, né? Já tentando montar alguma coisa aí dessa prova prática, né? Porque se você tiver tempo, né, você vai montando isso, você vai ter aula sobre isso, você vai ser treinado, tentar montar esse escopo, até porque isso vai lhe deixar mais seguro e chegando na fase de revisão, ele vai poder dar um enfoque, sim, na prova Sim, teórica e da anatomia, inevitavelmente vai estar em sim, cima, né, a claro, prova, né, não tem claro. por que ele não fazer isso. Mas aí passando, ou seja, um maior enfoque nessa prova na parte de revisão, mas ainda vendo, né, e treinando as outras provas, passou a prova teórica, aí ele vai ter sido aprovado nessa parte, Isso. e aí nessa segunda fase a gente vai ter. Vamos dar um gás aí para Bom poder gás. fechar e garantir o título É. dessa O bom é que sociedade. depois de janeiro vai ser só módulo prático. Então, assim, ele vai ter o foco de estudo vai ser outro, né? Ele vai focar no módulo prático e vai começar a estudar. Mas a gente lembra que quando você estuda para prática, você está estudando um pouco para teórica, você está Exatamente. estudando um pouco para anatomia e vice-versa. Então, assim, um módulo ajuda o outro. Passando da prova teórica e da prova prática, a gente vai ter um mês de gás para o módulo prático. Eu devo negligenciar o módulo prático? Não, Não. você não deve negligenciar o módulo prático, deixar para trás aquilo. Mas, obviamente, quando você tiver algumas semanas antes, talvez um mês antes da prova teórica, anatomia, você tem que dar o gás realmente para a prova teórica anatomia, porque você precisa passar daquele módulo. Não adianta Não adianta dividir as frentes, né, você da guerra. precisa passar daquele módulo, você precisa realmente chegar para o segundo step, você precisa desse primeiro. Então, você foca nesse sentido. Mas como, de novo, ratificando, não vai mudar tanto extensivamente falando. Talvez ali na parte intensiva, próxima à prova, aí você vai fazer um pequeno ajuste. Com certeza. E isso que o senhor falou é muito verdade, né. Acho que todos já falamos várias vezes, o doutor Eduardo foi nosso mestre na residência, e uma coisa que o senhor me falou, e para mim funcionava muito na prática, eu preferia me preparar primeiro para a prova oral do Sim, assunto. que Primeiro que é abre o caminho abre o da. leque, primeiro que é um Ah, estudo mais dirigido, você isso. pega ali rapidamente, ali num dia, você É, consegue pegar aquele assunto, separar, não separa epidemiologia, mecanismo, isso. separa tudinho, e aí você já tem o mapa na sua O cabeça. scope, né, feito, né? Exato.
e aí depois o estudo da teórica ele vai preenchendo, né? Isso. Então eu acho que realmente o aluno não deve negligenciar esse estudo, porque ele vai agregar no estudo teórico Sim, dele sim. e na memorização, né? Na absorção do conteúdo, mas no final realmente fazer essa divisão, como a gente está falando. Então era isso que a gente queria conversar hoje. Agradecer a presença de Dr. Eduardo, Lourinho aqui, O sempre louro tá ali, cedendo o louro tá ali. o Tá ali. espaço pra gente, né? Mas, Então, é mais ou menos isso aí. O senhor quer falar mais alguma coisa aí pros só alunos? para dizer para os alunos ficarem calmos, tá? Porque essa pequena mudança, como eu falei, é uma mudança como se fosse um facelift, né? Uma tirada de barba, alguma coisa desse tipo, mas o TOT continua o mesmo no seu geral, tá certo? Então, maiores preocupações, quem vai ter é a gente. A gente vai fazer ajuste para o ensino e vocês vão estar bem assessorados. Claro que eu e João, a gente está aqui não só como o Ricardinho, como o Joaquim, todo mundo que está aqui, a gente vai estar sempre à disposição. Então, se precisarem, tiver alguma dúvida, quer aquele ombro amigo, né, para chorar um pouco Exato. as lágrimas de estudo, a gente vai estar disponível sempre para vocês. Forte abraço. Exato. A gente está em todos os canais aí, como o doutor Eduardo falou. Não se preocupe, nosso aluno, você terá todo o suporte possível. A gente já está adaptado a essas mudanças e qualquer coisa que surgir, a gente vai sempre discutir e vai montar de uma maneira muito boa para você. Então, não deixe de mandar mensagem, pode perguntar, a gente está disponível. Doutor Eduardo, e uma pergunta que não quer calar. E o aluno que ainda não faz parte de algum treinamento? Esse aí tem que ficar muito atento, porque como eu disse, se tem etapas que são treináveis, a gente precisa aproveitar essas etapas. E eu acho que até coloquei-me pensando nisso, já tem até uma novidade aí, né? Pois é, a gente tá lançando aqui de primeira mão, que a gente vai lançar o terceiro lote extensivo, certo? Que vai ser lançado aí no dia 15 de maio, meu aniversário. Aí, Certo? presente não é Presente de seu, aniversário, o presente é para eles. Meu presente para vocês, certo? A gente vai ter o terceiro lote do extensivo e se preparem porque depois dessa data o preço vai aumentar. Então assim, mais uma coisa enfatizando que o treinamento extensivo, ele vai ser o mais importante Sim, no TO sem 54. dúvida. Sem dúvida. E aproveita, né? Porque sempre o pessoal diz, tem uma promoção, tem uma coisa. Aí. João Exatamente. tá Então, deixando aí. aproveitem para se inscrever e não perder essa oportunidade de ter esse treinamento. E também, eu sempre digo, né? Controlar a ansiedade, né, professor? E ir mais tranquilo para essa prova, que com certeza vocês, sendo nosso aluno, vai ter essa aprovação garantida. É uma tranquilidade que vale ouro, né? Com Então, certeza. assim, aproveitem até o dia do aniversário de João aí para pegar por um preço melhor, tá certo? É isso aí. Então, valeu, pessoal. Abraço forte, Até tudo a de bom. próxima.